Oi, gente, voltei. Vamos fazer agora uma pequena explicação do livro de Lucas, capítulo 13, do 18 ao 21, que é sobre a parábola que o Senhor Jesus contou, né, do grão de mostarda e do fermento. E estando todos ainda a ouvir o Senhor, aí o Senhor Jesus fez uma pergunta, mas ele mesmo respondeu essa pergunta. Então ele falou: com que se parecia o reino de Deus? Com que ele iria comparar? Falou que o reino de Deus era como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Porque a semente de mostarda é a menor sementinha, né? Ela é bem pequenininha. Hoje em dia, não, mas na época que o Senhor Jesus falou essa parábola, essa semente era a menor. Não tinha outras sementes ainda, que depois foram, acho que, inventaram, né? Eu não entendo como que faz isso, mas tem algumas, tipo morango mesmo, que foi feito uma junção, né, de alguma outra fruta e acabou que chegando, eu não sei explicar direito, mas chegando aí no morango e por aí vai, né? Mas na época do Senhor Jesus, ela era a menor semente, foi que ele usou, né? Que ainda não existia outra, ele não podia usar outra semente. Ele sabia que ia existir, mas na época só tinha aquela e ele usou a semente da mostarda para fazer essa parábola, né? Então, gente, o que eu entendo dessa parábola é que o homem que semeou é ele mesmo, o próprio Deus, né? O próprio Senhor Jesus. Essa semente de mostarda que ele falou, né? Que esse grãozinho é a palavra de Deus, que é os ensinamentos, né? Que o Senhor trouxe para a terra e o ministério do Senhor Jesus, né? Que começou ali bem devagarinho, né? E que iria crescer como a árvore que cresceu, que é da árvore da mostarda, né? A sementinha, o grãozinho plantou, nasceu, cresceu, se formou uma árvore, né? E assim aconteceu mesmo, né? E acontece até os dias de hoje. Então, há quase 2000 anos, a sementinha, né? Que é a palavra de Deus, que é pregada pelo mundo todo. Então, de geração em geração, ela vem sendo pregada, vem sendo plantada essa sementinha, né? Esse grãozinho. Então, ele vem sendo plantado por todos que conheceram o Senhor Jesus na época, e por aí foi se espalhando, né? A palavra do Senhor. Ou seja, esse grãozinho que foi tão pequeno lá no começo, né, quando o Senhor esteve na terra, ele gerou muitos pés de mostardas, né, que somos nós, né, os que conhecemos através da primeira palavra lá no comecinho, né, que o Senhor deixou lá os ensinamentos para os seus discípulos, né, e eles foram levando essa sementinha, né, para todos, e já há quase 2000 anos nunca deixou de ser pregada, nunca deixou de ser falada, por isso que chegou até nós hoje, né? Com tantos anos depois, nós estamos ainda aqui lendo e nunca se perdeu a palavra do Senhor, né? Porque todos que conhecem o Senhor Jesus, eles conseguem ir falando do Senhor, de geração em geração vai sendo plantada esta sementinha, né? Vai sendo plantada esse grãozinho que o Senhor falou e vai nascendo, vai dando fruto, né? Porque as pessoas vão aceitando, vão conhecendo o Senhor e vão se convertendo.
que essa árvore, né, que cresceu, ou seja, o nome do Senhor está sendo espalhado, né, pelo mundo inteiro. Assim como ele disse, né, que era para levar o evangelho a toda criatura, né? E está sendo espalhado, e hoje mais que nunca ainda, por causa da internet, né? Então está sendo espalhada pelo mundo inteiro. E todos nós que o aceitamos, o Senhor, nós somos as aves, né, que se aninham em seus braços, né? Porque só assim nós ficamos protegidos. Embaixo das suas asas ficamos protegidos, como os pássaros ficam no galhos, né, nos galhos daquela árvore que cresceu, aquela árvore de mostarda que ficou grandona, e as aves vieram fazer ninho ali para se proteger, para ter os seus filhotinhos. Essa árvore protege eles, as aves e os filhotinhos. E o Senhor, ele nos protege, né? Então nós devemos ficar embaixo de suas asas para que possamos ser protegidos por ele, né? E tem em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 37, uma comparação feita pelo Senhor Jesus, onde ele fala que muitas vezes ele quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas o povo de Jerusalém não quiseram, né? Ele estava falando para aquele povo lá na época, né? E muitas vezes o Senhor tentou colocar eles debaixo das asas do Senhor para que eles ficassem protegidos, mas eles não quiseram. Eles foram rebeldes, né? Assim como hoje também, né? Tem muitos que são rebeldes, não aceitam, não querem, né? Mas o Senhor tá aí, né? Tá com as mãos estendidas, esperando, né? Pessoa que deseja se converter e ficar embaixo das suas asas para ficar protegidos, né? E é o que nós precisamos, né? Ficar ali. Se sairmos debaixo da proteção do Senhor, nós somos atingidos pelo inimigo. Então, a partir então daquele momento em que o Senhor trouxe o reino de Deus, né, e apresentou aos homens aqui na terra, que foi a vinda dele, né, do Senhor, foi como uma sementinha, né, como um grãozinho de mostarda que foi plantada, ela foi regada, aí nasceu, cresceu. E aí muitas pessoas, né, muitas mesmo, se protegem embaixo dos seus ramos, né, que é embaixo de suas asas, embaixo da sua proteção. Todos aqueles que se convertem, eles ficam embaixo da proteção do Senhor Jesus, do nosso Deus, né? Porque nós somos pecadores e necessitamos, né? Necessitamos mesmo do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, o Senhor, ele perguntou, né, com que ele iria comparar o reino de Deus. E ele mesmo respondeu que era como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha. Não é isso que a gente faz quando vai fazer pão? A gente pega um montante de farinha e coloca só um pouquinho de fermento, e mesmo assim ainda cresce, né? Faz aquele pão bonito, né? Cresce, fica bem bonito. Então, aqui o Senhor, ele tá fazendo mais uma comparação aqui, ó. A mulher misturou uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Então, toda aquela massa cresceu. Uns pães ficou bem bonitos. O Senhor, ele fala para nós, os crentes, que nós devemos falar do evangelho dele, né? Devemos falar dele o tempo todo. Surgiu uma oportunidade, você tem que falar do Senhor, dos feitos dele, para as pessoas conhecerem quem ele é e o que ele veio fazer aqui na terra, né? Isso o Senhor falou que é para nós fazermos, mesmo quando nós achamos que não vai adiantar.
Não tem aquela pessoa que fala, não vai adiantar falar com aquela pessoa, não, ela já é torta, nasceu torto, vai morrer torto. Então o Senhor fala que não é assim, não funciona assim. Então, e não é para nós achar que não vai adiantar, ou que, porque às vezes nós também não sabemos nos expressar, não sabemos falar do Senhor Jesus para aquela pessoa, ou para qualquer uma outra pessoa, porque nós temos que falar do que ele fez. É simples, se você conhece, sabe o que ele veio fazer na terra, então você fala isso. Você explica, você fala do Senhor Jesus para a pessoa, né? Porque você vai estar plantando, né? Aquele grãozinho de mostarda ali para a pessoa. Acho que mesmo que a pessoa não queira ouvir, ela vai levar com ela, né? Aquela palavra. Uma hora ou outra pode acontecer. Porque tem gente que ouve a vida inteira e não se converte. No finzinho da vida se converte. Então tem que ser falado, porque isso aí nós falamos, mas quem faz todo esse trabalho é o Espírito Santo do Senhor, não nós, né? Nós podemos falar, mas não temos poder para mais nada. Só para falar mesmo, foi isso que o Senhor falou pra gente, né? Então, como uma pequena quantidade de fermento, ela faz um montante de pão crescerem, então assim é a palavra de Deus, né? Por exemplo, gente, um gesto de amor, de carinho, de compreensão, um Deus te abençoe, né, para a pessoa. Você vê uma pessoa está precisando, ela recebe ali um gesto de carinho, de amor. A pessoa, sabe, por mais que dura que seja o coração dessa pessoa, ele vai dar uma balançada, né? E isso pode mudar a vida de uma pessoa. Com certeza, a palavra de Deus muda a vida da pessoa por completo. Então, nós devemos estar sempre prontos para ouvir aquela pessoa que precisa ser ouvida e compreendida, porque tem pessoas que querem falar, querem jogar para fora tudo aquilo que está guardado dentro do coração, não tem com quem falar. Então, você pode estender o braço e ser essa pessoa, pode ouvir essa pessoa. Se você conseguir ouvir, essa pessoa já vai ficar bem mais tranquila, mais calma. E você pode falar do amor do Senhor para ela. E pode ter certeza, isso entra na vida da pessoa e começa a mudar e mudar muito. Porque eu já vi muitos casos de mudanças grandes, em pessoas que eram grandes pecadoras, assassinas, e a pessoa pagou pelo seu crime e se converteu e continua falando da palavra do Senhor e continua firme na palavra. Então, a palavra do Senhor tem que ser pregada, não importa para quem, tem que ser falada. Por mais que nós achamos que, não, mas nós não sabemos. Sim, nós não temos mesmo o entendimento e nem o estudo como um pastor tem, como, né, essas pessoas que já são preparadas para pregar o evangelho. Mas nós, humildes, sabemos falar e apresentar o Senhor Jesus. Assim como eu estou fazendo aqui, eu também não sei nada. Só sei e conheço o Senhor Jesus, eu falo dele, eu falo das bênçãos, da proteção do Senhor. O pouquinho que eu sei, eu passo para as pessoas, né? Que depois a pessoa vai lendo as escrituras, vai procurar um lugar para servir ao Senhor e por aí vai, né? O que nós temos que fazer é isso, é levar a palavra do Senhor para toda criatura. Então são os pequenos gestos, né, de amor, de paciência de nossa parte. Pode ser um pequeno grãozinho de mostarda que foi lançado em direção daquela terra seca. Então, às vezes a pessoa tá ali, né, tá como aquela terra seca, que não tem jeito, não nasce uma plantinha nem nada, a pessoa não quer saber de nada. A pessoa só quer fazer tudo aquilo que tá de errado, a pessoa ser ignorante, brava, tudo. Mas se nós
nos dirigirmos a essa pessoa com paciência, com amor, né? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. A pessoa pode ir mudando devagarinho. Tipo, você lançou aquela sementinha, você falou, você foi, teve o amor por aquela pessoa, você teve paciência com aquela pessoa. E aí a pessoa vai embora, mas uma outra pessoa, um outro crente vai chegar, né, e vai falar mais uma palavrinha, ou seja, vai regar aquela plantinha, né, vai regar aquela sementinha, aliás, e outra pessoa vai e fica cuidando, tirando o matinho, né, cuidando daquela plantinha, né, devagarzinho, ela vai limpando. Aí outra pessoa, depois dessa que falou, vai chegar, vai adubar aquela terra, vai falar, não, foi plantada aqui uma sementinha, vamos adubar, ou seja, vamos dar continuidade de falar do Senhor, né, que é a palavra do Senhor, vamos falando, e devagarinho, às vezes a pessoa passa por 50, 60, 70, 80, 100 pessoas que falam do Senhor Jesus para ela e ela não se converte, mas não quer dizer que ela não vai se converter. Tudo isso é um processo, né? São uma sementinha plantada, um grãozinho lá atrás, plantou aquele grãozinho, e aí ela tem que ser cultivada, tem que ser regada, né? Tem que ter amor ali, entre aquele grãozinho, e não ódio, tem que ter amor. Se todo crente tiver amor, ele não conhece, ele não sabe se foi lá atrás alguém já plantou um grãozinho, mas ele vai plantar o dele. Ele vai falar ali, olha, do Senhor Jesus, aí aquela pessoa não vai aceitar, mas aí outra vai aparecer e por aí vai. Às vezes chega até 100, 200 pessoas falou e a pessoa não se converteu. Mas e aí? E na 201 pessoa, aí a pessoa se converte. Então isso é muito importante, né? Isso é cuidar. Isso é ter cuidado com esse pequeno grãozinho, né, de mostarda. E aí a pessoa vai cuidar, outra pessoa vai limpar, outra vai adubar e devagarinho ela vai brotar, vai crescer e vai dar fruto, vai, né, com paciência, com amor, ela vai acabar conhecendo o Senhor e se entregando ao Senhor, porque isso é um trabalho que é feito pelo Espírito Santo. Então é devagar mesmo, outros se convertem muito rápido, mas outras pessoas não. Assim como uma semente, né? Ela é plantada numa terra boa, ela rapidinho ela vai nascer, vai crescer e fica uma beleza, né? E tem outra semente que é plantada numa terra que não é boa, ela vai precisar de um processo assim longo, um cuidado, né? Todo especial, assim como em Israel, né? Eles fazem lá todo um preparo, um trabalho para ter os frutos da terra, porque lá não tem água, né? Um lugar bem difícil. Mas eles conseguem fazer uns frutos lá que eu nunca comi, né? Tenho vontade de comer algum fruto de lá. Mas diz que é maravilhoso, né? Segundo quem comeu, que é muito bom, muito docinho, mas são muito bons. Então, eles sabem preparar a terra. Eles preparam, tem todo um cuidado. Então, nós como seres humanos também precisamos ter um preparo, um cuidado, né? Uns aceitam rápido a palavra do Senhor, outros não, outros demoram. Eu demorei muito, por quê? Porque também, gente, não estou dizendo que é isso, né? Pode ter sido isso, mas nunca ninguém chegou e explicou para mim o que o Senhor Jesus veio fazer. Todos me chamavam para ir para a igreja, e às vezes eu ia, mas chegava lá, não, sabe, saía vazia. Não foi um encontro com o Senhor. Então, hoje, aqui nesses vídeos, eu não falo de igreja nenhuma, porque a igreja somos nós, né? Quando nós nos reunimos, então naquele local, naquele prédio, nós nos reunimos ali, nós somos a igreja de Cristo, né? E hoje eu tenho um entendimento que nós temos que falar do Senhor Jesus, do que ele veio fazer. A pessoa tem que conhecer ele primeiro, conhece. Aí a pessoa se interessa em conhecer mais ainda,
e vai buscar mais conhecimentos, né? Vai com outras pessoas que têm mais conhecimentos e assim por diante, assim como eu faço. Eu busco todos os dias ler as Sagradas Escrituras, entender o que o Senhor está falando, pedindo ao Senhor entendimento, né, para entender a palavra, mas eu busco pessoas sábias, são pessoas que sabem mais que eu não sei nada, né, mas eu procuro ouvir um pastor, uma pastora que sabe explicar, que sabe ensinar, e nós precisamos, né, nós precisamos de pessoas que nos ajudem, assim como aquele sementinha ou aquela farinha precisou de um fermento para que ela se tornasse uns pães bem grandes, nós também precisamos desde o início, desde do preparo ali da terra, plantando, regando, cuidando até crescer. Depois de grande tem que ter um cuidado também, tem que ser podada, tem que ser amada e entendida, como nós temos que fazer. Nós precisamos das pessoas, nós precisamos um dos outros. E às vezes nós estamos fazendo uma coisa que não está certa, mas a gente não vê. Aí vem uma outra pessoa e fala e dá uma palavra de amor, de carinho, e a gente volta atrás e fala: Senhor, perdão, perdão, estou errada. Então é muito importante que nós sabemos o nosso lugar, sabemos que precisamos das outras pessoas sempre, a vida toda. Não adianta falar que sabemos tudo, porque não sabemos nada. Todo dia tem que ser regada no nosso coração a palavra do Senhor, todos os dias. E por aí vai, até o fim da vida, até quando o Senhor nos levar, né? Então nós temos que ter esse cuidado, cuidar aqui desse corpo que é o corpo do Espírito Santo, né? O Senhor habita nele. Esse corpo já é um corpo corrompido pelo pecado, mas nós podemos cuidar da nossa alma, né? Do nosso espírito, para que quando o Senhor nos levar, o Senhor ache alguma coisinha, né? Ache alguma frutinha, pelo menos. Porque ser uma árvore seca que não dá nada, que não serve para nada, é terrível, né, gente? Que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos abençoe, cuide de nós, para que possamos ser uma árvore que dê pelo menos um frutinho, né? Que o Senhor ache pelo menos um frutinho em nós, né? Então é isso, gente. Que Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.